A entrevista que vocês vão ver a seguir com o professor Ivan da Costa Marques foi feita em 2017 para cumprir os requisitos de uma disciplina chamada Introdução aos Estudos de Ciências, Tecnologias e Sociedade, Aproximações Brasileiras e Latino-Americanas. Um dos textos que a gente leu nessa disciplina era o do professor Ivan da década de 70. Ele montando a conjuntura da informática no Brasil e na UFRJ naquela década. A gente decidiu fazer o seguinte, decidiu entrevistar o Ivan para criar um material fazendo essa relação passado e presente, questionando o Ivan. Ivan, você manteria as suas posições que estão nos seus textos na década de 70 agora nos anos 2010? Essa foi o mote da filmagem. Vocês vão extrair um pouco agora no vídeo que eu vou estar chamando o Ivan de Morgano, mas lá tem a explicação para essa pegadinha. Bom vídeo para vocês. Eu sofro do mal muito estranho. As pessoas lembram-se de mim em ocasiões improváveis. Por exemplo, certa vez disseram que eu havia filmado uma palestra com Paulo Freire e Papert. Até aí tudo bem. A única questão é que eu nasci em 1979 e esse encontro ocorreu em 1983, ou seja, se 4 anos de idade eu nem ia ao banheiro sozinho, quanto mais filmar uma palestra. Mas essa é a menor das estranhezas. O absurdo mesmo era o seguinte: quando a pessoa se lembra de mim em algum lugar ou tempo, significa que de fato, miraculosamente, eu estive naquele lugar e naquela época. Eu estive fisicamente. Foi por causa dessa habilidade que eu conheci Morgano, que está aqui com a gente. Em 2006, eu estava em São José dos Campos, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que vocês conhecem como ITA, né? Para levar um amigo de uma baita confusão. O Orinoco, um colega de faculdade, estava fazendo mestrado profissional no ITA, quando foi acusado de liderar um esquema de fraudes em presenças de aula e em provas. Argumentando, eu conheci o diretor que estava acusando o Orinoco. Argumentando com esse diretor do instituto sobre os bons antecedentes do meu amigo, notei que aquele velho militar de alta patente estava me olhando de uma maneira muito estranha. Então eu perguntei se havia algum problema. Ele prontamente respondeu: rapaz, você é muito parecido com o Jagunço, que era amigo do Morgano. E esses dois foram da turma de 67, eu nunca esqueci desses dois. Pronto, em frações de segundos, veio a memória vívida dentro de mim, concreta e fresca, se estabilizava através de meus olhos e foi se espalhando pelo corpo inteiro. E de fato, a partir daquele instante, em 2006, eu seria o melhor amigo de Morgano em 1967. Conheci Morgano, esse rapaz tranquilo e muito magro, no Instituto da Aeronáutica. Éramos da turma que formou em 1967. A gente chamava o Morgano assim porque ele possuía a estranha capacidade de nunca esquecer as coisas que dizia, não importando quanto tempo havia passado. Eu não achava aquela habilidade tão estranha assim, muito pelo contrário, talvez porque sofresse de uma habilidade tão estranha quanto. Ficamos amigos. Foi então que Morgano confessou-me que seu dom era mais estranho ainda. Ele lembrava das coisas que iriam acontecer lá no futuro. Dizia ele: tenho memórias do futuro. Pensei comigo, que drogas dão para esses rapazes lá aqui na aeronáutica. Mas depois de 40 anos e 8 textos, comecei a entender o que aquele senhor jovem dizia. Por exemplo, estávamos em 1967 e se lembrava de coisas de 1976. Dizia ele: acordei cansado hoje. Ser diretor do NCM me cansa muito. Isso é verdade, Morgano? Ser diretor do NCM te cansava? Em certos momentos, sim. Agora, eu queria lembrar disso aqui, porque devido a você, eu desenterrei essa placa, que eu mesmo muito raramente me lembrava do Morgano. Lá no ITA. Durante 30 dias eu andei com essa placa de pendurada e com os guizos na perna
porque quando o bicho, né, o calouro... Você foi bicho lá no ITA? Durante um ano eu fui bicho. Todo mundo que entra no ITA durante um ano é bicho, né? Pois é. Tá? Essa pergunta me lembra de uma conversa que nós antes estávamos conversando, que você disse que um estudante recentemente, né, falou para você que engajamento se mede pelo nível de prazer que se sente em realizar um projeto, né? E eu concordo com isso. Só que eu acho que esse prazer não quer dizer sempre um relaxamento, sempre uma ausência de sacrifício. Quer dizer, você fica cansado. Quando eu dirigi o NCE, na verdade era o Pacite, era o coordenador e eu era o diretor executivo do NCE. É claro que houve ocasiões que eu estava cansado, mas eu tinha o prazer de fazer um projeto. E isso me lembra uma passagem, né, do René Miller, em que alguém perguntou para ele, meio afirmando, né, dizendo assim: o senhor só escreve quando o senhor tem inspiração, não é? E ele falou: sim, eu só escrevo quando eu tenho inspiração, mas eu tenho inspiração todo dia às 8 horas da manhã. Então esse cansaço precisamente às 8, né? Ele é um cansaço prazeroso também, e é um prazer cansativo. Nem sempre, claro, tem muitos outros momentos nisso, né? E aí nós conversamos aquele momento do ponto flutuante, por exemplo, quando funcionou, aquilo é um momento glorioso, né? É difícil explicar a complexidade do processador de ponto flutuante em poucas palavras, mas é uma coisa muito complicada o que foi feito. E o efeito que teve em mim foi me convencer de que, com algum esforço, naturalmente, com um tempo que não era o tempo que eu talvez pensasse antes que seria necessário, a gente consegue fazer coisas assim na chamada vanguarda, né, da tecnologia. A gente chega lá, sabe, com esforço, mas com prazer também, até de chegar, de ver. Quando eu vi aquilo funcionando, disse: nós podemos fazer qualquer coisa aqui, qualquer coisa de eletrônica a gente vai fazer. E é a coisa também do risco, né? Que é algo que às vezes tu está trabalhando em algum ambiente, está trabalhando no instituto e está sempre às vezes fazendo mais do mesmo. Eu imagino o desafio que foi tentar convencer as pessoas: olha, a gente... sem dúvida, e convencer as pessoas, às vezes, não convencidas, né? Quer dizer, é claro que a gente tinha muito medo de não conseguir fazer. Então, quando você consegue fazer, isso também dá um prazer imenso, né? Aquele pessoal que está meio na dúvida, assim, está só olhando, esperando, você ter uma resposta e dizer: não, olha aqui, nós fizemos, né? Isso dá uma ousadia também, dá uma coragem muito grande de fazer proposições, né? De chegar e dizer: não, como foi feito ali, os computadores de grande porte não dá para a gente dizer que faz, mas todo o resto, essa era chamada na época de eletrônica de periferia, isso aí a gente consegue fazer. Daí Morgano, masculino de Morgana, a feiticeira. Morgano era tipo um vidente, com ar de guru. Com 20 e poucos anos de idade, falava com a tranquilidade e sabedoria de um monge tibetano. Mas ele afirmava: nunca foi ao Tibete. Modestamente ele dizia. Passado o tempo, Morgano começou a perceber que o passado era sempre diferente entre uma lembrança e outra, e que as lembranças de futuro eram mais precisas. Parece que se repetiam com mais frequência. Eu gostava muito de conversar com Morgano naquela época lá no ITA. Certa vez, preocupado que eu estava se iria me formar junto com os demais da turma de 1967, porque aquelas provas e os métodos de ensino dos milicos eram deveras asfixiantes, perguntei para Morgano: por que estudamos tanto? E ele respondeu na lata: para pesquisar. E eu retruquei, não gostei daquela resposta. Pesquisar para quê? Foi então que Morgano retirou um papel do bolso, pegou e disse: calma aí que eu escreverei algo a esse respeito em 1974. E é exatamente
esse artigo que eu estou nas mãos. Ele respondeu: pesquisar para pesquisa que é destinada especificamente a melhorar e ampliar a capacidade tecnológica da indústria brasileira. Estar-se-á ligando diretamente o sistema educacional, que é aquela máquina que prepara a nossa mão de obra qualificada com as condições tecnológicas da nossa indústria, que é precisamente o sorvedouro da mão de obra qualificada preparada nas nossas instituições de ensino superior e centros de pesquisa. Então, Ivan, agora que estamos aqui pensando nessa relação do passado com o presente que estamos, naquela época e atualmente, quais foram e quais são os prós e contras dessa metáfora? Abrindo aspas para o que tu disse, para o que tu escreveu aqui. Máquina de preparar a nossa mão de obra qualificada. O Ivan, né? Porque tem o Morgano e tem o Ivan, e quando essa primeira parte de que pesquisar para aumentar a capacidade tecnológica do Brasil, né? Eu concordo plenamente. Agora, com a metáfora, né? Máquina de preparar nossa mão de obra qualificada, eu acho que em 76, o Morgano ainda estava tão vítima do mecanicismo quanto, ou mesmo que ele já não fosse mais tanto Morgano, quanto era o Morgano quando entrou lá para o ITA. Quando era estudante. Quando era estudante, de ver o mundo como uma coisa que o edifício do conhecimento, da mecânica, eventualmente daria conta dele todo, né? E hoje eu acho que nessa frase aí, máquina de preparar nossa mão de obra qualificada, tanto máquina quanto nossa, quanto mão de obra, quanto qualificada, tem que ser discutido. Não tem que ser rejeitado, porque eu acho que uma organização que a mecânica é capaz de prover é necessária para a produção, num certo grau. Agora, acreditar que se possa fazer uma coisa da complexidade de preparar uma nação para estar melhor, né, no mundo, achar que isso pode ser feito a partir de um modelo que vê o mundo mecanicamente, isso realmente é um desvario, né? Infelizmente é um desvario que ainda se reproduz, sem dúvida nenhuma. Majoritariamente. Majoritariamente. Na época já era uma metáfora que precisava... Sim, mas o Morgano não sabia disso, nem desconfiava. Nem desconfiava disso. Mas o Ivan está atualizado. Mas alguns alunos do ITA talvez desconfiassem. Tanto que o primeiro apelido do Morgano não foi Morgano, foi Carioca Babaca, Cariobaca. Cariobaca? Que pode ser que tenha sido justamente um sentimento de que quando eu cheguei lá, talvez alguma coisa da maneira como eu me expressava e tudo, eles sacaram que eu tinha uma visão mecânica, né? Embora eu acho que a maioria ali tinha, sim, uma visão mesmo... quase todos tinham, estudantes de engenharia têm um positivismo, né? Tem uma coisa assim, normalmente, mas não sei, não dá para... Imagina alguém de fora do Rio de Janeiro, eu como sou carioca, às vezes viajo, tive essa experiência de ter família no Sul, chegava lá, os meus amigos, hoje amigos, mas na época rivais gaúchos, me achavam um carioca babaca. Como é que você se livrou do carioca babaca? Eu me livrei porque o ITA é muito moralista. Então, mesmo o centro acadêmico não admitia qualquer apelido. E eles acharam que Cariobaca era um apelido ofensivo, né? Assim como eles censuravam. Eles censuraram o apelido? Censuraram o apelido. Eles foram... eu não podia continuar. Eu não poderia ter uma placa escrito aqui Cariobaca e eu circular com essa placa. Tem o baile no final do período de trote em que a gente entra com a placa ainda e as famílias estão lá e, em suma, ele é uma comunidade muito
conservadora, né? Assim como eles censuravam também os apelidos dos professores, né? Tinha um professor eu acho que era de física, que chamava Carlos Aurus Pompeia. Carlos Aurus Pompeia. Esse meio em latim. Em latim mesmo, né? E aí o apelido era Cavaulus, que naturalmente não podia circular. É difícil, né? O professor até entende, né? Mas agora a censura dos alunos. Dos alunos. Surpreendente. Ivan, sei que estamos falando sobre 1974, mas semana passada, ou seja, em 2017, conversando sobre engajamento com estudantes de computação da FRJ, um deles me disse: engajamento se mede pelo nível de prazer que se sente em realizar algum projeto. Em que espécies de projeto você acha que esses estudantes irão ou iriam se engajar atualmente? Quais vínculos desses projetos com a produção do país hoje em dia? Em 1974, você destaca a indústria, que era algo importante na época e é até hoje, né? Essa era a única opção para os estudantes daquela época, de 74? Conte-me mais sobre esse cotidiano da FRJ, da tua época de estudante do ITA. Uma época onde vocês, na FRJ, tentavam inventar máquinas diferentes, máquinas como a máquina de ponto flutuante que a gente já conversou. Conte-me mais sobre esse cotidiano. Na minha visão, houve uma diferença muito grande entre o tempo, a visão que eu tinha quando eu estava no ITA e a visão com a qual eu voltei de Berkeley, né? Foi em Berkeley que eu entendi, ou pelo menos passei a ver a questão dos estudantes de engenharia e a questão dos empregos desses estudantes, que tipo de emprego que eles poderiam ter, né? A partir da questão da dependência tecnológica do Brasil, né? Porque, embora o Brasil seja industrializado razoavelmente, se você pega um economista, por exemplo, se ele olha o número de automóveis, o número de televisores, os fármacos, o Brasil produz quantidades semelhantes da Itália, da França, né? E então tem essa questão esquisitíssima do Brasil ser a 7ª economia do mundo, né? Mas se você for nos países que são a 6ª ou a 8ª, você vê que é completamente diferente do Brasil. Então é um 7º ali esquisito, né? E por quê? E eu passei a achar que um dos principais motivos disso é que essa indústria não é feita com conhecimento gerado localmente. E então na questão da educação do engenheiro, eu passei a conectar, a ver como não é possível você criar, educar e treinar e fazer um bom engenheiro se ele não tem a indústria. Então essa questão vinha, por exemplo, nós íamos para os Estados Unidos, aprendíamos o quê? Fazer o computador. Lá você aprende a fazer as coisas, o engenheiro. Aí você vem aqui, você vai fazer, não tem ninguém interessado em quem faça o computador. Não tinha indústria, né? E então era preciso criar essa indústria, né? E isso envolvia todo um engajamento e todo um projeto de muito longo prazo e de motivação também dos estudantes e dos empresários, né? E inclusive de atravessar essa ponte que separa a universidade das empresas, né? Muitas vezes, quando se fala em empresa e universidade, você provoca uma série de reações que eu acho que são
resultados de dicotomias equivocadas, né? Como se a universidade pudesse fazer bem o trabalho dela. Estou falando não estou falando de sociólogos, por exemplo, mas estou falando de engenheiros, como se as escolas de engenharia pudessem fazer bem o seu trabalho sem ligações bastante estreitas com as empresas. É claro que você pode regulamentar isso, os pontos em que isso tem que ser, os pontos que têm que ser observados nessa relação. É verdade que teria que ser criada uma regra do jogo adequada para os dois. Eles têm que ser vistos, depende dos lugares. Quer dizer, se você deixasse o patronato, né, o empresariado sem rédeas, sem limites, ele colocaria as crianças para trabalhar 16 horas por dia, as crianças de 10 anos. Né? Agora, se você deixasse os sindicatos sem regras, sem limites, você não consegue almoçar amanhã, porque não produz. Então, é preciso que se vença essa questão aí, essa dicotomia. E ela tem que ser vencida localmente, né? E, em suma, eu acho que eu me distanciei muito daquela época, mas naquela época, naquela visão mecânica, né, equivocada, eu acho que se você, eu achava que se você organizasse as peças, você teria o resultado. E eu acho que eu não entendia a complexidade disso. Eu tenho dificuldades isso é até um ponto importante no que eu estudo, de saber o que é um engenheiro, o que é um estudante de engenharia e qual é a relação entre eles. Essa confusão que eu faço, que eu acho que era um desejo que eu queria, que era que um estudante de engenharia quase fosse igual a um engenheiro mesmo. O engenheiro é um fazedor de coisas, o cientista também é um fazedor de coisas. E aí eu fico pensando esses garotos que estudam hoje, eu não enxergo eles como um fazedor de coisas, os estudantes. Eu enxergo eles como uns estudadores. Eles pegam e estudam.